Oi pessoal, boa tarde. Hoje damos continuidade ao nosso curso de auxiliar de farmácia e no caso a gente viu na última aula sobre a absorção dos fármacos, de uma forma geral. Hoje a gente vai entrar nas partes das membranas plasmáticas, como que é feito esse transporte, como que é feita também a modalidade da absorção, se é uma modalidade de processo ativo ou passivo, certo? E aí, no caso, para essa aula vai ter um exercício também. O exercício, gente, para que vocês me diferenciem um processo de modalidade de absorção passivo e um processo ativo de absorção. Vou querer que vocês diferenciem esses dois processos para mim, certo? E me entreguem até a próxima aula, certo? Aí, no caso, então, agora já vai ter a nossa parte do áudio, acompanhando aí a apostila. Vou mandar para vocês também um vídeo explicativo em relação a essas modalidades de absorção dos fármacos. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu desejo a todos aí uma ótima semana. Fiquem com Deus, se cuidem e vamos todos aí viajar no conhecimento. Um beijão, com Deus e até mais. Tchau, tchau. Oi pessoal, boa tarde. Hoje damos continuidade ao nosso curso de auxiliar de farmácia. Na última aula a gente viu a parte de absorção de fármacos e hoje nós entramos então em fatores determinantes para a absorção de fármacos. No caso, a página 14, a parte de membranas biológicas. A membrana plástica é um envoltório cuja espessura mede aproximadamente 7,5 nanômetros. E nessa estrutura encontram-se moléculas de lipídios e de proteínas. No caso, é uma película muito fina e frágil que recobre as células, possui bicamada lipídica composta de fosfolipídios e de proteínas. São flexíveis e fluidas, isolam as células do meio externo. No caso, então, a membrana biológica, ou a membrana plasmática, ela fica em volta das células, gente. E ela é constituída por proteínas e lipídios. O que é lipídio? É gordura, Então, ela é uma parte importante para a proteção da célula do meio externo, certo? Os lipídios das membranas são moléculas que, em solução aquosa, formam camadas bimoleculares extensas porque possuem uma parte hidrofílica, ou seja, que é solúvel em água, e uma parte hidrofóbica, insolúvel em água. Estas duas partes das moléculas lipídicas apresentam a característica chamada anfipática, indicando que a molécula possui numa extremidade afinidade pela água, no caso a cabeça polar ou hidrofílico, e na outra extremidade, que é a cauda, é apolar, então a molécula fica hidrofóbica e é repelida pela água. As bicamadas lipídicas das membranas são impermeáveis à maioria das moléculas polares aos íons, sendo, entretanto, permeáveis às moléculas das drogas não polares. Então, gente, no caso, essa membrana ela faz com que o meio interno da célula seja protegido do meio externo, que no caso costuma ser um meio mais líquido, Enquanto o meio interno costuma ser menos líquido. Então, por isso que a gente vê que tem essa diferenciação, para que a gente não tenha, então, a célula invadida totalmente de água. Tem sim material que ele entra, que tem essa permeabilidade pela membrana plasmática, só que não é todo o material que vai ser aceito dentro dessa membrana, certo? E isso é para a proteção da célula, certo? Por isso que existe essa bicamada lipídica, uma parte proteica e uma parte lipídica. Estas últimas substâncias, porém, por terem a capacidade de atravessar a camada lipídica das membranas, o fazem porque se dissolvem na gordura e são lipossolúveis. O que é lipossolúvel? Solúvel em gordura, no caso tem afinidade pela gordura, Consequentemente, os fármacos lipossolúveis serão facilmente absorvidos. Aqueles que não forem lipossolúveis precisarão de processos especiais para atravessar a membrana biológica, como, por exemplo, canais hidrofílicos funcionais, formados por proteínas das membranas ou por sistemas específicos de transporte. Gente, os meus alunos que estão fazendo comigo hoje, eles já viram isso.
No caso, quanto mais lipofílico ou lipossolúvel for um medicamento, mais tempo ele costuma ficar no organismo. E quanto mais hidrossolúvel, mais rápido ele é excretado, ele é absorvido e excretado do organismo, certo? Essa lipossolubilidade a gente pode perceber que ele vai ter uma afinidade maior com as células. Está sendo explicado isso aqui para a gente, né? Então, por essa afinidade, ele fica mais tempo agregado à célula, certo? O medicamento que tiver maior lipossolubilidade, então ele vai ficar mais tempo agregado a essa célula. Então, por isso, ele demora mais tempo também a ser excretado do organismo, por conta dessa adesão que tem a essa bicamada lipídica e proteica que existe na célula, porque também a proteína ela tem sim uma solubilidade pela parte da gordura, pela parte lipossolúvel, certo? Então, esse medicamento que é mais lipossolúvel vai se agregar com maior facilidade e adentrar com maior facilidade também a membrana plasmática, certo? As proteínas das membranas exercem função de transporte, de intercomunicação e de transdução energética, além do controle dos fluxos de substâncias para dentro e para fora da célula. As membranas são essenciais na intercomunicação celular e, para esta função, possuem receptores que se combinam com diversos tipos de moléculas, como, por exemplo, os tipos de molécula, como, por exemplo, os neurotransmissores e os hormônios. Então, aqui ele fala sobre essa comunicação que ocorre pelo meio da proteína, né? Na proteína, então, a gente vai ter então aí os neurotransmissores e hormônios também, que serão meios de comunicação entre as células, certo? Funções das membranas. No caso, a função da membrana, então, é filtrar substâncias requeridas pelo metabolismo celular, delimitar o espaço da célula, mantém o formato celular, a permeabilidade seletiva e a intercomunicação celular, certo? Então, vai filtrar quaisquer substâncias, né, que a célula vai necessitar. Então, esse meio interno vai ter um tipo de necessidade, e quem vai verificar se é possível ou não determinado organismo ou determinada substância entrar na célula vai ser a membrana plasmática, né? Ela vai delimitar o espaço da célula também, no caso, para que ela não invada o espaço de outra célula. Essa membrana plasmática ela vai fazer uma comunicação entre as células e delimitar o espaço que ela deve ter, né? Ela não vai se expandir, não vai ser menor, vai ser o tanto exato necessário para manter aquela célula. Vai manter o formato celular, né? Vai manter tudo organizado naquele espaço que ele está delimitado. Vai ter uma permeabilidade seletiva em relação à necessidade da célula, e a intercomunicação, como eu expliquei antes, vai ser entre esses neurotransmissores e os hormônios, que vai ocorrer de célula para célula. E por que é importante conhecer a membrana biológica, gente? Os fármacos precisam atravessá-la para ganhar o interior da célula. As drogas lipossolúveis são facilmente absorvidas. As drogas hidrofílicas precisam de um sistema específico para atravessar. Porque senão, gente, a droga que é hidrofílica, ela pode ser eliminada sem ser absorvida. Então, ela tem que ter também um tipo de pH ou uma forma para que ela chegue até a circulação, né, sanguínea, para que ela possa ser, então, distribuída no organismo e chegue a seu sítio-alvo que necessita, né? Propriedades físico-químicas dos fármacos que interferem na absorção. Então, essas são as propriedades que podem interferir na absorção desse medicamento. Para o fármaco atravessar as membranas biológicas, ele depende das suas características físico-químicas. Para ele atravessar, tem que haver características químicas favoráveis.
A absorção é influenciada pelas seguintes propriedades dos fármacos. A lipossolubilidade, que a gente já está estudando já de outras formas, em outras apostilas a gente já viu já. Inclusive na anterior eu falei muito sobre essa parte de lipossolubilidade, né? Então o que é? O que vale dizer sobre solubilidade do fármaco na bicamada lipídica das membranas biológicas, permitindo fácil travessia desta por difusão passiva. O que é essa difusão passiva, gente? Quando é passiva, significa que não houve gasto de ATP, gasto de energia para a célula. Ela não teve que gastar energia para absorver, então foi fácil, foi tranquila essa passagem, né? No caso, então, quando é ativa, há gasto de energia. A gente vai entender dessa forma, que é uma forma mais simples de entender. Mas eu vou explicar melhor isso aqui para vocês, viu? A membrana possui caráter lipídico. Substâncias lipofílicas atravessam mais facilmente a membrana. Quanto mais lipofílica, mais fácil será a travessia da molécula. Como eu falei para vocês, fármacos lipossolúveis vão conseguir atravessar com maior facilidade, segregar com maior facilidade. Por isso também que eles ficam mais tempo no organismo, enquanto os hidrofílicos, por ter essa característica de ser mais aquoso, eles não se ligam tanto e às vezes não vão conseguir atravessar essa membrana plasmática, certo? Por isso eles são eliminados mais rápidos, certo? Agora vamos entender aqui sobre hidrossolubilidade ou solubilidade com a água, água, né? A absorção de drogas hidrossolúveis só ocorre quando existem nas membranas sistêmicas transportadores específicos ou canais e poros hidrofílicos. A molécula polar só atravessa a membrana através de canais ou com a ajuda de transportadores específicos. A membrana é hidrofóbica. Hidrofóbica, vamos falar o pé da letra, é medo de água. Água, fóbica, medo. No caso, então, a gente vai falar que a membrana plasmática tem medo da água. Não, ela não tem a absorção facilitada pela água. Ela tem maior afinidade à lipossolubilidade, ou seja, a gordura, né? A solubilidade da gordura, a absorção de gordura do que da água, né? Então, aqui, estabilidade química e carga elétrica. Isso aqui também, gente, vai identificar muito em relação ao medicamento. Tem alguns medicamentos que, em relação a algum pH, né, se for mais ácido ou mais básico, ele não vai fazer adesão do medicamento no organismo. Por isso que a gente também mede o pH de algumas substâncias solúveis, né, que vão ser passadas para os nossos pacientes, como auxiliares farmacêuticos, certo? A molécula de fármacos precisa ser eletricamente estável. Quanto mais estável for a molécula, mais fácil é a travessia. É a forma ionizável ou não estável. O Ni é a forma não ionizável e estável. A molécula tem que ser Ni para atravessar a membrana plasmática, ou forma não ionizável ou estável. Peso molecular refere-se ao tamanho e volume da molécula do fármaco. Moléculas pequenas são absorvidas mais facilmente. Moléculas grandes têm que ser quebradas para poder ser absorvidas, certo? Forma farmacêutica. Por exemplo, a gente tem os comprimidos, as cápsulas, as soluções, né? É a forma em que o medicamento é administrado. Isso vai interferir também na absorção, certo? A gente sabe, por exemplo, que um comprimido vai ter uma absorção mais lenta em relação, aí, por exemplo, a um medicamento que é feito de forma intramuscular, ou um medicamento retal, certo? Ou, por exemplo, uma solução, às vezes, vai ter uma maior absorção em relação, aí, por exemplo, a uma cápsula. Às vezes ela só vai conseguir a absorção no intestino da cápsula. Enquanto, por exemplo, um xarope pode começar já a absorção na boca. Tem várias formas de a gente entender esses tipos de medicamento e essas formas de absorção, né? Mas a forma farmacêutica também
interfere no tempo em que o medicamento vai ser absorvido e na forma como ele vai ser absorvido, né? Velocidade de dissolução depende da droga, de qual forma farmacêutica foi usado, da via de administração e se é compatível com o suco gástrico, certo? Vão ter medicamentos que perdem completamente o seu efeito se passarem pelo suco gástrico. A gente pode dar como exemplo, em relação à toxicologia, os indígenas, eles costumam caçar, né, com a flecha, com o veneno daquele sapo, aquele sapo vermelho que tem na Amazônia, eu esqueci o nome, mas enfim. Aí no caso eles vão e matam e conseguem cozinhar tudo, mas só que aí eles não têm um efeito no organismo do veneno, no organismo deles. Por quê? Porque pelo mecanismo de primeira passagem, no caso quando chega aí no suco gástrico, esse medicamento ele é anulado, não faz efeito na gente, não é absorvido, não vai para nossas vias, né? Então ele não vai fazer mal para a gente se a gente absorver ele via oral. Agora, se ele for feito via intramuscular, ele pode dar uma parada geral para pessoa, né? Porque ele via intramuscular ou com uma flecha, por exemplo, né? Ele vai fazer com que a pessoa ou o animal, enfim, né? Ele perca ali a capacidade de respiração. Às vezes o batimento fica tão rápido que o ser ele morre ali automaticamente, ele não consegue se defender. Agora, quando ele passa pelo mecanismo de primeira passagem, ele já perde esse efeito, né? Então é um exemplo da velocidade de solução e também na forma de absorção, porque tem medicamentos que vão ser melhor absorvidos se for feito de forma intramuscular, ou se for um xarope, ou se for um retal, enfim, para entender esse tipo de medicamento, esse tipo de mecanismo, né? Concentração do fármaco no local de absorção. Concentração é essa que depende da constante de dissociação iônica, o pH do meio, coeficiente de distribuição ou de partição gordura, água da parte não ionizada da água. Quanto maior a concentração, maior será a absorção. O fármaco ácido é absorvido no estômago e o fármaco básico é absorvido no intestino, certo? Modalidades de absorção. Inclusive, tem um trabalho hoje que vocês vão ter que me explicar, né? Em relação a essas modalidades, quais são os processos passivos e os processos ativos. Eu já expliquei isso um pouquinho antes aqui nessa mesma aula. Não há interferência ativa das membranas e não há gasto de energia. Então, os processos passivos, a célula, na hora de absorver, ela não vai ter gasto de energia, né? E a gente tem, então, a forma de difusão simples ou passiva, que segue gradiente de concentração. Então, a absorção é bem tranquila, não vai gastar nada de energia para a célula. A substância vai para o lado menos concentrado. Então, ali, olha, no lado de fora tem maior concentração, ele vai para um lado que tem menor concentração daquele tipo de substância ou princípio ativo, enfim, né? Transporte convectivo e filtração. As moléculas do fármaco são arrastadas por solventes. Então, a molécula é igual a um soluto, a água é igual a um solvente, e é a água carreando as moléculas pequenas do meio extracelular, que é fora da célula, para o meio intracelular, que é dentro da célula, certo? Então, esses aqui são os tipos de processos passivos, que são a difusão simples ou passiva e o transporte convectivo ou filtração. Agora, no processo ativo, há a interferência ativa das membranas e há o gasto de energia. Então, há um gasto de energia para você pôr essa substância ou a célula englobar. Há um gasto de energia para absorver essa molécula para dentro da célula, né? Então, vamos entender isso. Transporte ativo
é mediado por carreador com dispêndio de energia. Cada fármaco necessita de um carreador específico, usado quando a molécula não é absorvida de outra maneira. As moléculas que possuem carga elétrica são carreadas por esse processo. Pode haver inibição competitiva e isso gera limitação, torna-se saturável. Absorção contra gradiente de concentração. Os carreadores se localizam na superfície externa da membrana. Transporte facilitado ou difusão passiva é idêntico ao transporte ativo, exceto por não seguir contra um gradiente de concentração. Então, no caso, é uma difusão passiva, né, ou um transporte facilitado, só que aí, no caso, ele também existe gasto de energia aqui, ó. Transporte vesicular ou apinocitose é o transporte de material particulado ou corpuscular. Absorção de pequenas partículas sólidas ou oleosas. No caso, é o transporte feito de vitaminas lipossolúveis. Exemplo é a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Né? Então, isso faz parte da pinocitose ou transporte vesicular. No caso aí do transporte vesicular da fagocitose, fagocitar, quando a célula fagocita outro, ela é como se ela estivesse comendo outra, né? Ela abre a boquinha dela e come, mas não vou falar dessa forma. Ela engloba outro tipo de molécula, a célula. Ela vai fazendo com que, como se fosse abraçando outra molécula. E assim ela vai e faz com que essa molécula fique dentro dela. E assim ela se alimenta dessa molécula. Vamos entender melhor. É o englobamento de partículas sólidas. Apenas pequenas moléculas são levadas para o interior da célula. Bom, gente, eu vou vir só até aqui, viu? E aí, no caso, na próxima aula, a gente vai ver sobre a parte de distribuição dos fármacos e o metabolismo dos fármacos, certo? Não só do metabolismo, também tem a excreção dos fármacos e o clearance renal. Esse vai ser o material da nossa próxima aula. Então, vai só até aqui a nossa aula, até a página 17, certo? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Não deixem de tirar suas dúvidas, certo? Eu espero que Deus abençoe a vida de vocês, que esteja tudo bem com todos vocês. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus, estudem, se cuidem e vamos todos aí viajar no conhecimento. Um beijão, com Deus e até mais, gente. Tchau, tchau.